E aí, pessoal, estamos aqui em mais um vídeo. Eu me chamo Bruno Shoa, eu sou nutricionista e no vídeo de hoje eu vou te mostrar como eu pesquiso artigos científicos na prática e como você pode fazer isso também. Então, fica comigo aqui até o final porque eu vou te mostrar os 5 melhores sites do mundo para buscar estudos confiáveis. E o que eu vou te ensinar nesse vídeo vai te ajudar a não depender mais da opinião dos outros e buscar a verdade por conta própria. Mas antes de te mostrar onde buscar os estudos científicos, primeiro você tem que entender o que você está procurando e também compreender os níveis de evidência científica. E os estudos são organizados em uma pirâmide hierárquica, exatamente essa pirâmide que eu estou mostrando aqui para vocês, que é baseada na qualidade metodológica, minimizando vieses e guiando tomadas de decisão na saúde. E na base da pirâmide entram opiniões de especialistas e também estudos em laboratório, in vitro e com animais. Essa base de estudos são os estudos mais fracos, que mostram menos evidência. Porém, esses estudos mais fracos que ficam na base são feitos em primeiro lugar porque são mais fáceis de fazer, são mais baratos e levantam correlações para ver se faz sentido fazerem pesquisas mais aprofundadas. Então, nessa base da pirâmide, os estudos não podem mostrar causa e efeito, mas podem levantar hipóteses para fazerem estudos mais aprofundados depois. Logo acima na pirâmide entram os estudos de caso, que é um método de pesquisa focado na análise profunda e exaustiva de um objeto específico, seja uma pessoa, um grupo, empresa ou evento, dentro de um contexto real. Ele busca entender o como e o porquê de fenômenos complexos, utilizando múltiplas fontes de dados, como entrevistas, documentos e observações. Mas mesmo esse nível de estudo de caso sendo melhor que opiniões de especialistas, estudos in vitro e estudos com animais, ele ainda também só levanta hipóteses, ele não pode mostrar causa e efeito, então é um nível ainda baixo de evidência. E acima dos estudos de caso entra caso-controle. Um estudo de caso-controle é um tipo de pesquisa observacional e retrospectiva, que investiga as causas de doenças raras ou de longo prazo. Ele compara indivíduos que já têm a doença, que são os casos, com outros que não têm, que são os controles, analisando o passado para verificar a exposição a fatores de risco. Mas mesmo esse estudo de caso-controle sendo melhor que os dois aqui abaixo, ele também só pode levantar hipóteses, ele não pode mostrar causa e efeito, então ainda é um estudo de baixa confiabilidade. E geralmente esses estudos de caso-controle, eles são feitos para mostrar alguma associação. Eles observam se tal doença está associada com tal alimento ou com tal substância. Se houver associação, a gente pode fazer estudos mais aprofundados e melhores para ver se essa associação mostra causa e efeito. Mas até esse ponto aqui, no caso controle, levanta-se a hipótese e vê se existe uma associação. Se nem existe associação, a gente não leva para frente mais estudos, porque nem associação tem. Primeiro precisa haver uma associação entre duas coisas, para aí depois a gente ver se essa associação tem resposta de causa e efeito. E acima do caso controle entram os estudos de coorte. Um estudo de coorte é uma pesquisa observacional, longitudinal e analítica que acompanha um grupo de pessoas, que é o coorte, com características comuns ao longo do tempo. Ele compara a incidência de um desfecho, pode ser uma doença ou algum evento, entre pessoas que foram expostas e pessoas que não foram expostas a um fator de risco, sendo ideal para determinar a causalidade e a história natural de doenças. Mas mesmo que esse estudo de coorte seja melhor que os três aqui abaixo, ele ainda só levanta hipóteses, ele não pode mostrar causa e efeito, ele não pode mostrar causalidade direta. Ele pode tentar determinar certas causalidades, mas ele não mostra com 100% de clareza causa e efeito. Até aqui, nós só levantamos hipóteses. E acima dos estudos de coorte entram os ensaios clínicos randomizados, que é um tipo de estudo experimental prospectivo que avalia a eficácia e segurança de intervenções, tratamentos, vacinas, procedimentos, alimentos, comparando grupos de indivíduos de forma aleatória e os participantes têm chances
iguais de receber a intervenção ou placebo, garantindo imparcialidade e reduzindo vieses na comparação de desfechos. Nesse tipo de estudo, os pesquisadores conseguem controlar detalhadamente a dieta dos pacientes, dos participantes da pesquisa, e aí conseguem uma resposta mais concreta, uma resposta com maior confiabilidade, coisa que não acontece nesses estudos feitos abaixo aqui na pirâmide, que geralmente é feito com questionário, ou então os participantes não são acompanhados diretamente, eles voltam para casa e várias coisas acabam mudando na rotina dos participantes da pesquisa, não só um único alimento. Então, os dados da pesquisa acabam não sendo tão confiáveis, mas quando nós chegamos nesse nível aqui de estudo clínico randomizado, o nível de confiabilidade já é muito mais alto. Então, nesse tipo de estudo aqui, geralmente os participantes são divididos em dois grupos, um grupo vai ter a intervenção, outro grupo vai ser o grupo de controle, que não vai acontecer nada. Eles vão comparar as respostas dos dois grupos e eles vão saber que a única coisa que mudou na dieta dos dois grupos foi a intervenção feita, seja uma mudança de algum alimento, seja a utilização de algum medicamento, e aí eles conseguem ter uma resposta mais confiável. E a partir desse nível aqui da pirâmide, nós já podemos mostrar causa e efeito. Então, estudos clínicos randomizados já podem mostrar causa e efeito, enquanto abaixo aqui da pirâmide, do coorte até a base, só mostram hipóteses. Nós podemos levantar hipóteses. E no topo da pirâmide está a revisão sistemática, que é um tipo de estudo secundário que sintetiza evidências de pesquisas primárias para responder a uma pergunta específica e clara. Ela utiliza métodos rigorosos, explícitos e reprodutíveis para localizar, avaliar criticamente e compilar dados de literatura científica, visando reduzir vieses e fornecer uma visão confiável sobre um tema. Em outras palavras, essas revisões sistemáticas pegam vários estudos sobre um determinado tema e desses vários estudos eles chegam em uma conclusão. Eles comparam os dados desses vários estudos e chegam em uma conclusão lógica, o que foi que esses vários estudos concluíram. Então, no campo da nutrição, da alimentação, da saúde, os melhores estudos que nós podemos estar procurando são ensaios clínicos randomizados, que podem mostrar causa e efeito, são estudos de maior confiabilidade, de melhor qualidade, e também revisões sistemáticas de estudos randomizados. Então, essas revisões sistemáticas, vocês podem encontrar, às vezes, vários estudos randomizados que foram feitos sobre um determinado tema, e aí acontece uma revisão sistemática desses vários estudos e eles mostram uma conclusão, o que foi que esses vários estudos concluíram. Mas nós temos que entender que esses estudos que estão no topo da pirâmide, revisões sistemáticas e ensaios clínicos randomizados, geralmente têm um número menor de estudos feitos desse tipo, porque são estudos mais difíceis de fazer, demora mais tempo, custa mais dinheiro, você vai encontrar eles em menor quantidade. Então, dependendo do que você estiver buscando, dependendo da pesquisa que você for fazer, você não vai encontrar muitas revisões sistemáticas, nem muitos ensaios clínicos randomizados. Aí você vai ter que procurar os coortes, casos controle, estudos de caso, e se for o caso, até opiniões de especialistas, estudos em laboratório, in vitro com animais. Vai depender de cada caso. E lembrando também que essa pirâmide aqui que eu trouxe para mostrar para vocês é só um exemplo. Existem várias pirâmides de vários tipos aí na internet explicando isso aqui que eu estou mostrando para vocês, mas isso aqui é só uma simplificação para vocês entenderem como é que a gente pode separar os tipos de estudos científicos. E outro ponto que eu acho importante vocês entenderem é que vocês podem ver que a maior parte dos estudos só podem levantar hipóteses. Muitos dos estudos não mostram causa e efeito. Você não vai ter uma resposta clara da maioria dos estudos. Com isso, vocês podem ver que nem todo estudo tem o mesmo peso e que revisões sistemáticas e ensaios clínicos randomizados são melhores do que qualquer outro estudo que está abaixo aqui na pirâmide. Mas lembrando também que isso não é uma regra imutável. Pode variar dependendo de cada caso, dependendo da sua pesquisa, dependendo de como foi feito o estudo, várias variáveis podem entrar aqui. E esse aqui é um dos sites que você pode estar utilizando para pesquisar e buscar os estudos científicos, o PubMed, que é o principal banco de dados do mundo na área da saúde. As vantagens dele é que ele é gratuito, tem milhares de estudos científicos e é atualizado constantemente, e geralmente eu uso ele. E como é que você faz para utilizar ele? Basta pesquisar aqui a palavra-chave sobre o que você está querendo saber. Por exemplo, vou fazer uma pesquisa aqui sobre óleo de coco. Você tem que utilizar a palavra em inglês. Então, óleo de coco em inglês é coconut oil. Você pesquisa
E aqui, ó, já vai ter vários tipos de estudos científicos. Só que aí vocês podem ver que aqui do lado você pode separar. Qual os estudos aqui, ó, publicados nos últimos 1 ano, 5 anos, 10 anos, e tem outras categorias. E aqui embaixo é a categoria mais importante, como vocês podem ver, ó. Aqui você pode pegar estudos só clínicos, meta-análises, randomizados controlados, review, systematic review. Então vamos aqui, ó. Vamos pegar óleo de coco e botar randomizado controlado trial. Então aqui, ó, vão aparecer os estudos que foram utilizados o óleo de coco em estudos randomizados controlados, que são aqueles estudos que estão mais no topo da tabela, que eu mostrei para vocês, no topo da pirâmide, né? Então aqui tem vários estudos, ó, sobre o óleo de coco, estudos randomizados controlados que são de maior confiabilidade, mostram causa e efeito. Então você pode pesquisar aqui, ó, tem 15 páginas de estudos feitos com óleo de coco. E aí você pode pesquisar aqui outros alimentos ou pesquisar o que você tiver interessado em saber em relação à saúde. Vai aparecer aqui os artigos científicos e basta você dar uma lida. E aí vamos supor que eu não quero estudos randomizados controlados. Eu tiro aqui a marcação, ó, e eu vou querer ver meta-análises, né? Systematic review. Então vamos pegar aqui revisões sistemáticas, né, que são as revisões de vários estudos que eles chegam em certas conclusões. E aqui já vai ter vários outros estudos, ó, revisões sistemáticas sobre o óleo de coco. E aí você pode dar uma olhada. Tem 5 páginas de estudos científicos aqui que você pode dar uma olhada. Você olha os títulos, né, dos estudos para ver qual é a proposta do estudo. Se te interessar, você entra aqui, ó, dá um clique. Você vai entrar aqui, vai ver, né, os artigos, vai ver o artigo. Aqui tem uma pequena simplificação do artigo científico, um resumo, a conclusão. E aí, se você quiser ver o artigo inteiro, você clica aqui do lado direito, ó, Full Text Link, e vai abrir o artigo completo. Pronto, abriu, ó. Aí foi para um outro site aqui que é um jornal também de medicina, e aqui vai ter, ó, o artigo completo para você ler. E aí você pode dizer: "Ah, Bruno, mas eu não sei ler inglês, só sei português". Dá para usar o tradutor, porque se você for pesquisar artigos só em português, você não vai encontrar os melhores artigos. Os melhores artigos vão estar em outra língua, geralmente em inglês. Você pode até fazer o seguinte, ó, clica com o botão direito aqui e coloca traduzir para o português, ó. Traduzir para o português. Naturalmente, a página já vai traduzir tudo, ó, o efeito do consumo do óleo de coco nos fatores de risco cardiovascular, uma revisão sistemática e meta-análise de ensaios clínicos. Já está tudo em português, aí é só você ler. Aí tem um trabalhozinho, né, de ler, de entender, dá um pouquinho de trabalho, né, estudo científico não é uma coisa tão simples assim, mas se você se esforçar e quiser realmente entender, você consegue. Outro site que você pode pesquisar é no Google Acadêmico, que é igual ao Google, só que para estudos científicos. É fácil de utilizar, é ótimo para iniciantes e também é gratuito. Então vamos pesquisar aqui mais uma vez o óleo de coco, né? Coconut oil. Então, ó, vai aparecer aqui os artigos científicos. Você pode separar aqui pelo ano, pela data, ordenar por data, ó, dá para fazer aqui uma seleção dos artigos. Só que a seleção não é tão boa igual do PubMed, que você pode separar por estudos randomizados controlados, revisões sistemáticas. Então, aqui não vai dar para fazer essa classificação. Pelo menos eu não estou vendo aqui a opção. Eu não uso muito o Google Acadêmico, eu uso mais o PubMed. Mas uma coisa que você pode fazer aqui no Google Acadêmico é pesquisar também no nome em português. Então, em vez de coconut oil, eu posso colocar óleo de coco, que vai ter também algumas respostas. Então vai ter algumas pesquisas aqui que são brasileiras, tem outras que são de fora também, mas você já consegue algo mais específico em português. E o terceiro site é a Cielo Brasil, que também é um site de pesquisas de estudos acadêmicos brasileiro, né? Então esse aqui é um site focado em estudos brasileiros e na América Latina, e também é muito fácil você estar utilizando. Pesquisa aqui a palavra-chave, por exemplo, óleo de coco, né? Como a gente já estava fazendo, buscar. E aqui na parte esquerda você pode fazer, né, certos filtros, né, como por exemplo, estudo só do Brasil. Eu também não pesquiso muito pela Cielo, como eu falei para vocês, eu uso mais o PubMed, para mim faz mais sentido. Mas dá para você também dar uma pesquisada aqui sobre esses estudos aqui em português. E um quarto site que você pode estar procurando os seus estudos científicos é esse aqui, Cochrane Library. Esse aqui já é um nível mais avançado. Ele é focado em revisões sistemáticas de alta qualidade, é muito usado por profissionais da saúde. E aí, para usar da mesma forma igual aos outros, coloca aqui na pesquisa a palavra-chave, por exemplo, coconut oil, pesquisa.
E aí vão aparecer aqui os estudos. E aí, como eu falei para vocês, esse site de estudos é focado em revisões sistemáticas. Então, vocês podem ver que só apareceu 2 estudos aqui, ó, sobre o óleo de coco em revisões sistemáticas. Só que aqui do lado vocês podem ver, ó, trials, 592. Então, tem mais 592 estudos, né? Outros tipos de estudos que não são revisões sistemáticas, que você pode estar dando uma olhada aqui sobre o óleo de coco. E o quinto site que você pode estar pesquisando estudos científicos é esse aqui, ResearchGate. Portal de pesquisa. Esse site, além de estudos, você pode interagir com pesquisadores, ter um acesso a artigos completos e um networking científico. E aqui ele vem dizendo, ó, acessar a mais de 160 milhões de publicações. Então vamos lá, procurar o Coconut Oil. E aqui aparecem, ó, os estudos sobre o óleo de coco. Vários estudos sobre o óleo de coco, só que nesse site você também não tem aquele filtro lá, né, do PubMed, estudos randomizados controlados, meta-análises. Lá no PubMed tem essa classificação que eu acho muito melhor, é muito prático, né, para você pegar tipos diferentes de estudo. Mas lembrando, pessoal, que uma coisa que você pode fazer nesses sites que não tem a separação para você ver, né, estudo randomizado controlado, revisão sistemática, é você colocar a palavra aqui na busca também. Por exemplo, eu coloquei aqui coconut oil, né, óleo de coco. Eu posso colocar aqui do lado também review. E pronto, aqui embaixo, ó, óleo de coco virgem, a revisão. Então, a revisão de estudos sobre o óleo de coco virgem. E outros estudos aqui também, ó, é uma revisão da literatura sobre o óleo de coco. Então, você também pode fazer a pesquisa dessa forma. E antes de finalizar o vídeo, eu vou dar uma última dica aqui para vocês, para fechar com chave de ouro. Existem alguns estudos científicos que são trancados, são fechados. A maioria deles vai estar aberto. É só você clicar, acessar o estudo completo e ler. Tá tudo certo, mas alguns deles vão estar trancados. Para você poder acessar, você vai ter que pagar. Só que eu acredito que informação deveria ser de graça para todo mundo. A informação deveria estar disponível para quem estiver querendo acessar ela, né? E existe uma forma de você desbloquear esses estudos trancados de forma gratuita. Como é que você vai fazer isso? Nos estudos científicos, você sempre vai encontrar esse DOI. Aqui, ó. Esse DOI é como se fosse a identificação do estudo científico. Se o estudo estiver aberto, não tem problema, basta você clicar aqui, ó, Request Full Test PDF, que você vai ver o texto completo. Então, provavelmente esse estudo aqui é um estudo aberto. Se eu quiser acessar ele diretamente, eu vou conseguir. Mas caso ele fosse fechado, se fosse um estudo trancado, que eu não pudesse ver, a não ser que eu pagasse, o que é que eu poderia fazer? Você pega esse DOI aqui do documento, do artigo científico, que é a identificação dele, copia o DOI, copia isso aqui, você vai abrir uma nova página e vai acessar um site chamado Sci-Hub. Como é que se escreve Sci-Hub? S-C-I-H-U-B, Sci-Hub. Esse segundo aqui, ó, Sci-Hub. Você acessando esse site aqui, ó, o Sci-Hub, e colocando o DOI, colei o DOI que eu copiei lá do documento, certo? E coloco abrir. Ele vai pegar e vai abrir o artigo científico. Esse aqui não deu certo, não sei porquê. Então, você pega o DOI do documento, se tiver fechado, vai aqui no Sci-Hub, cola aqui e pesquisa. E aí o Sci-Hub vai abrir o documento completo para você. Pode acontecer em alguns casos. A maioria dos estudos vai estar aberto, você não precisa fazer isso. Mas caso o estudo que você esteja querendo ler esteja fechado, você pode utilizar essa opção, mas não conta para ninguém não, viu? Mas é claro, pessoal, que fazer essas pesquisas, ler esses artigos científicos, dá certo trabalho, não é tão fácil assim. E se você quer facilitar a sua vida, quer uma opção mais prática, eu estou trabalhando com consultas tanto presenciais quanto online. O link para as consultas vai estar aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Me manda um oi, me explica o que você está buscando, que eu vou te mostrar valores, pacotes e tirar qualquer dúvida que você tenha. E eu já vou fazer esse trabalho por você, para você não ter todo esse trabalho de ficar lendo e pesquisando. Eu vou fazer o trabalho por você. E eu também estou oferecendo, por um valor até mais acessível do que a consulta, o meu programa de emagrecimento online, se o seu objetivo for perder peso, perder gordura, por apenas R$ 97,00 ou 12 vezes de R$ 10,00 no cartão. Você tem 7 dias de garantia para adquirir o programa, colocar em prática o que eu vou estar te ensinando, e se em 7 dias você não gostar, você vê que não é para você, pode pedir seu reembolso que vai ter 100% do dinheiro devolvido. Adquirindo o programa,
programa você vai receber lista de alimentos, receitas, cardápios, vai ter 1 ano de acesso à plataforma para assistir os vídeos quantas vezes você quiser, no seu ritmo. Vai ganhar também acesso a um grupo no WhatsApp com outros dos meus pacientes, um grupo para poder se apoiar, se ajudar. O pessoal vai postando refeições, eu vou tirando as dúvidas. E também você vai ganhar acesso direto a mim para tirar qualquer dúvida sempre que você sentir necessidade. E eu também estou oferecendo o meu e-book de emagrecimento por apenas R$17. Nesse e-book eu te explico de forma simples e clara o que está te engordando, o que você precisa fazer para conseguir emagrecer de forma eficaz e dou exemplos de pratos que podem te ajudar muito nesse processo. O link tanto para o e-book quanto para o programa de emagrecimento também vão estar aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Então, pessoal, uma mensagem rápida para finalizar aqui o vídeo é que a ciência não é opinião, é um conjunto de evidências e nós precisamos entender esses estudos científicos para ver o que a evidência nos diz. E nós temos que tomar cuidado para nunca avaliar apenas um estudo isolado e também tomar cuidado com as interpretações, porque tem muita gente que pode interpretar de forma errada os dados que estão sendo mostrados nos estudos. E se você quer aprender mais sobre nutrição de forma simples, prática e baseada em ciência, é só me seguir aqui. Deixa seu like se você gostou do vídeo e a gente se vê em um próximo vídeo. Um abraço e tchau!